Prezados alunos, eu estou novamente iniciando uma videoaula com vocês para falar hoje sobre a utilização de algumas funções lógicas que é possível de a gente estar usando em se tratando de planilhas eletrônicas. A primeira função que eu vou trabalhar com vocês é a função lógica C. Mas é importante dizer que ainda neste quarto módulo da nossa disciplina, vocês podem observar que eu estou com o plano de ensino aberto. Vou aumentar o zoom aqui para vocês visualizarem. O nosso quarto módulo ou capítulo, como eu chamei no plano de ensino, os objetivos a serem desenvolvidos trata da utilização da função lógica C, da função lógica E, da função lógica OU e da função com componente lógica, que é usar, por exemplo, uma função média, ou uma função soma, ou uma função de multiplicação, dando uma condição lógica C, E ou OU. Então, o objetivo nesta primeira videoaula é discutirmos o conceito de função lógica C. Vamos ver o que temos na apostila sobre isto. Vejam o que diz na apostila. Funções. O que são as funções no Calc? As funções agregam muitos recursos ao software de planilhas. Se considerarmos que um software como o Calc contém muitas funções nativas, que significa o quê? Que essas funções são próprias do aplicativo e o usuário é livre ainda para implementar as suas próprias funções, ou seja, criar os seus modelos prontos de funções. Há de se imaginar então como sendo quase que ilimitado o poder nosso quando a gente está usando uma planilha eletrônica, né? E aí, exemplos de funções nativas que existem dentro desses aplicativos, tanto o Excel quanto o Calc, é o exemplo da função C. E a função C, para quem está estudando informática, ela segue a lógica da programação, com a seguinte sintaxe: é o sinal de igualdade, mais a função C e a condição a ser testada. E aí eu tenho o valor então, se a condição for verdadeira, e o valor senão, se a condição for falsa, né? Então, é importante dizer que a função C é uma função muito utilizada quando eu quero criar uma tabela em que quero dar condições para as células produzirem um resultado de acordo com um determinado valor, né? E a gente vai tentar ver isso na prática, então. Como é que eu uso a função C, que aparece na nossa apostila, num exemplo prático? Então, eu vou abrir o Calc aqui. Criei uma tabela com nome de alunos, 3 tipos de avaliações, uma coluna chamada média e outra coluna chamada observação. Criei alguns alunos, por exemplo, João Rita, Martinho Leal, Rosa Lobato, Maria Silva, Pedro Costa, alunos fictícios. E atribuir para cada aluno uma determinada nota. Como vocês podem observar nesta tabela que eu criei, cada coluna das notas corresponde a um tipo de avaliação. Por exemplo, a primeira coluna eu chamei de trabalhos, a segunda de provas e a terceira de assiduidade e participação nas aulas. E atribuir peso para cada avaliação num total de 100. Por exemplo, a primeira avaliação corresponde a 40%, a segunda 50% e a terceira 10%. E aí eu quero fazer o cálculo médio destas avaliações.
Qual é a diferença de eu fazer uma média onde eu não tenho um peso em cada avaliação? É que aqui eu não posso fazer a divisão por 3. Ou seja, somar o 12 mais o 11 mais o 13 e dividir por 3 para ter a minha média, porque não corresponde ao que eu estou dizendo, que este 12 é 12 de 40%. Então, eu tenho que fazer o cálculo quanto que vale esse 12 numa proporção de 40%, quanto vale o 11 numa proporção de 50%, o 13 numa proporção de 10%, e aí sim calcular a média. Como é que eu faço isso? Vou abrir a fórmula para vocês verem. Então, eu seleciono a célula que eu quero calcular, neste caso C5, que corresponde à coluna C da linha 5, vezes, vamos de novo aqui abrir, vezes, o sinal de multiplicação, a célula C3, coluna C, linha 3. E aqui vocês podem observar que aparece o cifrão que corresponde à referência absoluta, porque eu tenho que fixar esta coluna da linha 3. Se eu não fixar e for arrastar depois na referência relativa, a minha média não vai ter o cálculo certo. Mas a coluna D da linha 5 vezes a coluna D da linha 3, fixada a coluna D, mais a célula da coluna E, linha 5, vezes a célula da coluna E, linha 3. E aí vocês podem perguntar, por que a professora não fixou também o 3? Porque é importante vocês observarem que quando eu estou trabalhando a referência absoluta, e tenho valores diferentes em cada coluna numa mesma linha, se eu fixasse a linha, ele iria entrar em conflito, porque aí ele não ia saber qual dos valores ele ia pegar da linha. Então, por isso que neste caso eu estou fixando apenas a coluna de uma linha que é equivalente e não absoluta na fórmula, lembrando que a referência absoluta dá a ideia de um valor absoluto fixo. Então, o valor absoluto fixo para cada cálculo é a coluna e não a linha. Feito esta fórmula, e aqui é importante dizer também que eu não consigo usar a função média, porque se eu uso a função média, a minha média será calculada pela soma e divisão da quantidade de valores que eu somei. Como eu estou trabalhando com ponderações aqui, com pesos, então, para mim calcular minha média por peso, eu multiplico o valor que eu quero calcular vezes a porcentagem que corresponde e somo o próximo valor. E aí que eu chego, então, a esta média de 11,6. Eu vou apagar os próximos valores para vocês verem aqui que se eu clicar e arrastar, vai ser calculado a média e automaticamente vai mudar essa condição aqui da observação. Vocês podem perceber que na observação está aparecendo a palavra aprovado e reprovado. Bom, é aqui que entra na aula de hoje a ideia da função lógica C, a qual eu vou dar uma condição. Como que eu faço para fazer isso? Eu chamo a função, também eu posso chamar a função clicando aqui no f de x, assistente de funções, e chamar a função C, ou chamá-la manualmente, como eu fiz. Sinal de igualdade, função C, abro parêntese e digo que célula eu vou comparar na minha sentença para atribuir os resultados. Então, vejam, eu faço o primeiro teste é o seguinte, primeira condição, F5. Quem é o F5? F5 é o cálculo da média, né? 11,6 é maior ou igual a 9,5? Se for maior, escreva aprovado, se não, reprovado. Então, se vocês observarem na apostila a condição do se não, então, o ponto e vírgula é o que separa uma condição da outra e as aspas aqui têm que ser colocadas, senão ele não entende como a condição. Novamente, função C, sinal de igualdade, chamo a função, digo que valor que eu quero comparar, fazer o teste
e aí digo o que quer aparecer. Poderia aparecer outra coisa aqui, é só eu escrever outra palavra, mas eu escrevi aprovado e reprovado. Vou dar um Enter, ele faz, e vou apagar as próximas aqui para vocês visualizar. No momento que eu clico e arrasto, ele automaticamente faz o teste pela referência relativa e compara. Olha, a linha 6, né? A linha 6 do Martinho Leal deu a média 8,8. É menor que 9,5. Então, neste caso, ele estaria reprovado. Mesma coisa a Rosa Lobato. Diferente da Maria e do Pedro, que estão aprovados, porque 16,7 e 12,7 é maior que a minha condição. Então, a ideia nesta videoaula é mostrar para vocês que a função C, ela se dá por um teste lógico, como está aqui na apostila. Se vocês tiverem dúvidas, se recorram à apostila. Vejam o que diz na apostila. Condição a ser testada. Resposta, se for verdadeira, o valor da verdade, se for falso, o valor da falsidade. Muito bem. Um grande abraço a todos e na próxima videoaula a gente vai estar trabalhando com outra função lógica.